Então vamos lá. Para fazer um comentário é muito simples. Clica aqui antes da linha e coloca uma aspa simples. Esse apóstrofo aqui já é utilizado para isso. Então, você pode comentar uma linha ou utilizar também para fazer aqui uma anotação. Então, por exemplo, esta função aqui, ó, calcular, vou colocar aqui, ó, chamada, vou colocar um comentário antes, né, chamada da função calcular. É como se ele ignorasse o que tiver, né, o que tivesse nessa linha aqui. Então, isso ajuda você colocar anotações aí no decorrer do seu projeto, no decorrer do seu código. Então, é bem interessante essa opção. Vou rodar aqui para a gente poder testar. Então, beleza. Ele abriu aqui, ó. Vou clicar em novo. Vamos colocar um valor aqui nos dois, né? E mandar ele calcular. Então, o resultado é 15. Ele ignorou aquela mensagem que vinha abrindo aqui anteriormente. Outra coisa aqui. Nós vamos fazer um teste para o seguinte. Quando eu clicar em calcular, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque os valores são nulos. E esses valores não podem ser nulos. Então, eu tenho que precaver todo possível erro, né, que possa existir dentro do meu sistema. Então, significa que quando eu clicar no botão calcular, eu vou ter que verificar antes sobre essa condição. Então, ele só vai poder chamar a minha função de cálculo se esses campos estiverem preenchidos. Se eu tenho um se, uma condição, eu utilizo o if. Então, vamos lá. Se o meu txt número 1 ele for, lembrem que eu ensinei para vocês, maior, eu posso utilizar menor, eu posso utilizar igual, maior ou igual. Existe uma condição que é se você coloca menor e maior, que faz com que ele teste diferente. Então, menor e maior é diferente. Se o meu txt número 1 ponto text, porque é o parâmetro de texto dele em que eu quero testar, for diferente de vazio, e somente nesse caso, vou pressionar aqui o Enter, né, ele vai então chamar a função de cálculo, ok? Então, somente quando ele for diferente de vazio é que ele vai chamar o cálculo. Vamos testar para ver se isso vai acontecer, né, e o que vai dar aqui. Então, eu quero verificar se este valor é diferente de vazio. Se ele tiver vazio, ele não vai fazer nada, porque ele não vai conseguir chamar essa função de cálculo. Na verdade, ele só vai executar ou desabilitar. Então, ele só vai desabilitar os campos, ele não pode dar o erro, ele não pode mostrar valor nenhum ali. Ó. Vamos clicar em calcular, ó. Só desabilitou os campos. Eu sei que ele não executou o calcular, porque se ele executasse o calcular, iria dar problema, porque ele estaria mandando os campos vazios. Vamos fazer melhor então. Então, em vez dele não fazer nada, vamos colocar a condição contrária, que é o else. Então, se estiver vazio, vai aparecer uma mensagem com message box falando para preencha os campos. Pronto, não vou colocar muita coisa aqui não, mas poderia inserir aqui para que ele inserisse o número, né, pedir o usuário para colocar o número e etc. Isso nós vamos tratar melhor depois quando nós estivermos desenvolvendo as telas. Então, nesse caso aqui, ele vai verificar se eu deixei vazio, se eu não coloquei número lá, ó, ele vai ter que me mandar uma mensagem preencha os campos. Maravilha. Só que aí não seria interessante que ele desabilitasse, né? Então eu vou ajustando de acordo com a minha necessidade. Eu pego esse desabilitar aqui e coloco aqui. Ele só desabilita se ele calcular. Caso ele dê essa mensagem, o que vai acontecer? O meu txt no 1.text, aliás, .text não, .focus, pronto. Ele volta com o foco para ele, para que eu possa realmente lançar e preencher aquele valor, ok? Só que tem um pequeno problema nisso tudo, né? E se eu preencho somente o txt1 e não preencho o outro? Vai dar erro. Se um não pode vir vazio, o 2 também não pode, porque ambos são valores numéricos. E aí, se eu mando eles nulo, na hora de fazer o cálculo, ele dá problema. Então, nós podemos tratar o seguinte aqui. Eu não posso testar somente o txt1. Eu tenho que fazer um teste de condição onde eu vou pegar mais de um campo, ou seja, um teste de condição composta. Perceba lá, eu tentei calcular, preenche os campos e voltou para cá. Se eu colocar ele não vai dar preencher os campos, porque eu testei só ele, mas ele vai estourar, ele vai dar erro. Por quê? Porque o problema agora foi no txt2. Então, quando eu testar para chamar, eu tenho que testar tanto o 1 quanto o 2. Aí entram alguns operadores dentro da função if, que pode ser o AND para teste múltiplo ou o OR. Né? O AND é I. Então, eu poderia fazer aqui tanto que o número 1 e o número 2 estivessem vazio. Ou poderia fazer o OR, que é o OU. Na próxima aula, eu vou mostrar os dois para vocês.